vai ficar disponibilizada também depois, se vocês quiserem ver de volta, se vocês acharem, porque volta e meia acaba passando muito rápido aqui umas coisas, né? Alguns slides são muito breves, assim, acaba só passando por cima e se não der para pegar, vocês podem revisitar o vídeo e consultar aquela parte ali que ficou na dúvida, né? Eu acho que ajuda todo mundo, assim. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim. Beleza. Uhum. E agora os slides sobre tabela periódica. Uhum. Ah, e mais uma coisa, né? Se vocês quiserem também uma pausa, assim, daqui a um tempinho, a gente conversa aí, todo mundo fazer um intervalo para ir no banheiro ou tomar uma água, tá bom, pessoal? Uhum. Então, vamos conversando aí. O que vocês mais ganham aqui de estar no Meet, né? Que vocês podem participar, assim, né? Vocês podem falar, ó, professor, não entendi tal slide, você pode voltar, né? Daí a gente retoma algum slide, conversa sobre ele, tá bom? Então, não precisem ficar com vergonha, assim, podem só abrir o microfone e falar mesmo, perguntar. Bem, hoje é sobre tabela periódica no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos. Bem, qual que é a substância mais abundante de todo o espaço? Ela está tá na tabela periódica, tá? O elemento químico mais abundante no universo é o hidrogênio. Estima-se que ele constitui 75% da massa de toda a matéria e que corresponde 93% dos átomos do cosmos. Ele é também o elemento químico mais simples e mais leve, com apenas um próton no núcleo e um elétron na sua eletrosfera. Então, o número atômico do hidrogênio é o 1. E todas essas pesquisas, assim, que a gente, as principais, assim, envolvendo a quântica, a gente sempre usa o átomo de hidrogênio, porque ele é mais simples de você trabalhar, as contas também acabam ficando um pouco mais simples. Ainda não continuam sendo contas simples quando a gente conversa sobre quântica, assim, mas facilita um pouco a gente usar o hidrogênio, porque ele só tem um elétron na sua camada de valência. Quando começa a ter mais de um elétron na sua camada de valência, já começa a ter outros tipos de interações, assim, que também você tem que levar em consideração na quântica. Isso tudo deixa o trabalho, assim, bem mais complexo. Bem, sobre a tabela periódica, por que vocês acham que a gente gostaria de organizar ou de descobrir uma tabela periódica com elementos? Como que vocês acreditam que foi feito o trabalho sobre a tabela periódica? Esse trabalho foi realizado sozinho? Foi um cientista que fez a tabela periódica que a gente conheceu hoje? E por que ter uma tabela periódica com elementos conhecidos? O que ajuda na vida dos químicos ter uma tabela periódica? Com o passar do tempo, a gente vai tentando pensar sobre algumas dessas questõezinhas, tá? Bem, aqui tem uma chargezinha que eu trouxe ela para mostrar como é que ela é equivocada, assim, sabe? Ela realmente, olha, a ciência não funciona desse jeito, principalmente vocês estão começando a estudar mais sobre história e filosofia da ciência, trazem algumas pesquisas de alguns cientistas, assim, que foram importantes para a história da ciência, e ninguém imagina que o Mendeleev um dia estava dormindo, assim, na sua cama, e acordou num sonho e, nossa, mas como que não falta um elemento aqui da tabela periódica? Isso que está representado aqui nessa charge que eu encontrei é muito diferente mesmo da realidade de quem trabalha com a ciência e com o conhecimento químico, tá? E pode ser, assim, eu sei que com o passar do tempo, né, você tem algumas provas muito pesadas na rotina do estudante e tal, que a gente acaba até mesmo sonhando com algumas provas, né, sonhando que está fazendo a avaliação ali, isso já aconteceu comigo, que a gente fica tanto tempo pensando, assim, sobre conhecimento, no que a gente estudou no dia e no que vai ser cobrado, que isso acontece de você sonhar, assim, mas é muito diferente de você desenvolver alguma coisa a partir de um sonho. Isso é muito diferente da realidade do que acontece realmente, tá? Então, vou trazer alguma outra charginha que ninguém acredita, né? Que o Mendeleev, ele é um dos principais, assim,
E a tabela periódica que a gente conhece tem muito da contribuição dele, assim, sabe? Mas ninguém acredita que foi assim que ele desenvolveu o conhecimento dele, né? Que ele tropeçou no banquinho e, por sorte, todos os elementos eles caíram na sequência perfeita da tabela periódica, né? Todo mundo sabe que não é assim que a ciência se desenvolve. Bem, sobre o contexto histórico aqui, da, da, que começou a dar início à construção da nossa tabela periódica. Trata-se do Iluminismo, por volta ali do século XVIII. Teve um avanço do pensamento crítico científico, uma quebra da velha lógica teocêntrica do século XVII, e isso dá início a uma revolução científica, onde os conhecimentos científicos começam a ficar um pouco mais próximos do que a gente conhece hoje, né? E isso abre novos tempos da uma pesquisa científica, e isso envolve também um investimento mais forte na parte da ciência. Não é recente essa ideia que a educação levaria ao desenvolvimento, que levaria ao avanço científico e ao avanço do bem-estar das pessoas, né? A química, a gente, assim, entende todos os avanços que aconteceram, como que esse conhecimento influencia a gente até hoje, mas não significa que ele traga apenas benefícios, né? Também existem fatores que colocam muito em risco também a vida das pessoas, como alguns desastres, assim, como principalmente reportando aqui sobre as bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, que teve participação da comunidade científica também nesse tipo de problema, assim, histórico, sabe, nessas guerras, né. A gente sabe que tinha uma luta ali sobre a ciência e quem que tinha um poderio mais forte científico também e tecnológico, né. Bem, sobre Antoine Lavoisier, ah, hoje a gente já começou falando um pouquinho dele, já deu então para dar uma introduzida legal. Bem, francês publicou uma lista com 100 elementos químicos, organizou em 5 grupos: substâncias simples, metálicas, não metálicas, salificáveis e terrosas. Não foi totalmente aceito pela comunidade científica na época, pois ele era meio impreciso, né? Os valores de massas e as propriedades acabaram variando assim do que ele tinha estimado. Que ele morreu em 1794. E o que vocês acham dessa tabela periódica aqui, ó? Tem o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, o magnésio, a soda, a platina, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, platino, mercúrio, mas muito diferente do que a gente conhece hoje, né? Esses símbolos também são totalmente alquímicos também, uma herança total da alquimia, né? Bem, sobre o Johann. Johann foi um alemão, ele desenvolveu sob as trias de Dobeledner, grupo de 3 elementos com massas parecidas formavam uma tríade, cálcio, estrôncio e bário, e percebeu que a massa do átomo de estrôncio correspondia aproximadamente à média dos não foi aceita muito bem porque alguns metais não obedeciam essa regra e ficava fora dessas tríades. E ele morre em 1849. Ó, o que vocês acham dessa tabelinha aqui? Ó? Tem o lítio, o sódio, o potássio, o cálcio, o estôncio, o bário, o enxofre, mas Meu Deus, que horror. bem elementar, né? E olha só a outro personagem, o Alexandre Champ-Cortos, de 1862. Foi francês também, assim como Lavoisier. Propôs um modelo que ficou conhecido como parafuso telúrico e ordem crescente de massas atômicas, uma contribuição importante, assim, já tentar ordenar com as massas atômicas. O cilindro, ela é dividido por linhas verticais, de modo que os elementos que possuíam propriedades semelhantes
apareciam uns sobre os outros dentro dessas faixas. Qual foi o problema? Apesar de estar em posições corretas e na ordem crescente, apresentava algumas propriedades diferentes dos demais elementos situados na mesma faixa. Ele morreu em 1886. Ó, dá uma olhadinha aqui na tabela periódica dele. Vocês acham que vocês conseguiriam usar uma tabela periódica desse tipo? Não. Não. Muito diferente, né? Horrível. Mas é interessante ver como é que isso foi se desenvolvendo com o tempo, né? E o Johann Alexander Newlands foi em 1864. Ele foi britânico, ele inspirou-se na música. Notas musicais se repetem em 7 ordens. Enfileirou os elementos em ordem crescente de massa atômica. Só tinha um problema, né? O modelo só era coerente até chegar ao cálcio, e não valia para os elementos que vinham depois dele devido às massas. Ele morre em 1898. Ó, vamos ver a tabela periódica das notas musicais. O primeiro elemento de cada uma era o oitavo em relação à linha anterior, e tinha as mesmas propriedades do primeiro elemento dessa linha anterior, lei das oitavas. Então, o que ele fez? Colocou do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E daí o hidrogênio, o flúor, o cloro no dó, o lítio, o sódio, o potássio no ré, o berílio, o magnésio e o cálcio no mi, o boro, o alumínio, o cromo no fá, o carbono, o silício e o titânio no sol, o nitrogênio, o fósforo no lá, e o silício no oxigênio e no enxofre. Bem, a partir de agora, assim, a tabela periódica que a gente vai estudar começa a ficar um pouco mais próxima do que a gente conhece hoje em dia, que foi meio que um embate entre o Julius Lothar Meyer e o Dmitri Mendeleev. Bem, sobre o Julius Lothar Meyer, alemão, né? E ele publicou 2 trabalhos. O primeiro, em 1864, publicou uma tabela com 44 elementos arranjados pelo conceito de valência. O segundo foi em 1870, foi uma expansão do primeiro, listando os elementos em linhas ou colunas ordenados pela massa atômica, e começando uma nova coluna ou linha quando as características dos elementos começavam a se repetir. Bem, antes de partir para o Mendeleev, é legal a gente entender que ambos construíram suas tabelas de forma semelhante, listando os elementos de uma linha ou coluna em ordem de massa atômica, e iniciando uma nova linha ou coluna quando as características dos elementos começavam a se repetir. A partir daqui começa a consolidação da tabela periódica. E o Dmitri Mendeleev foi o russo, né? Ele começou o trabalho, estudo sobre a organização dos elementos em 1860, mas ele só publicou o seu trabalho em 1870, por 10 anos de diferença para publicar o trabalho. Um sistema sugerido dos elementos. A princípio, a tabela listava os elementos verticalmente, em ordem crescente de massas atômicas, e na horizontal. Os agrupava segundo as suas propriedades químicas. Sua tabela foi uma construção juntando os trabalhos de Tobler, Chon-Cortors e Newlands. Então, essa aqui foi a do Meyer. Dá para ver que tem alguma relação já com a tabela que a gente conhece hoje. E essa daqui foi a do Mendeleev, no comecinho, assim, depois ele ainda aprimorou melhor ela, sabe? Bem, entre Meyer e Mendeleev, quais que foram as semelhanças e o que foi mais aceito? A do Mendeleev foi mais aceito, devido principalmente a 3 motivos. Primeiro, ele deixava espaços na tabela periódica que pareciam corresponder a um elemento que ainda não havia sido descoberto. Segundo, ignorava ocasionalmente a ordem sugerida pelas massas atômicas e trocar elementos adjacentes, tais como telúrio e o iodo, para classificá-los corretamente nas famílias químicas. E terceiro, porque Meyer dividiu de suas conclusões.
ele hesitou frente às questões feitas pela comunidade científica sobre a sua tabela periódica. Então, nas comunicações, assim, ele pode ter tido alguma dificuldade de responder algumas perguntas. E tanto a tabela do Maier como a de Mendeleev, elas foram constantemente aprimoradas. Assim. Agora, sobre o Henri Moseley, foi de 1913, foi em inglês, com os trabalhos sobre radioatividade e raio-x, que a gente já começa a falar de século XIX, né? Então, a gente já começa a ter um maior avanço sobre os modelos atômicos que a química já compartilhava. Bem, com esses trabalhos sobre radioatividade e raio-x, Moseley relacionou de forma exata as linhas espectrais fora da região do visível com o número ordinal, denominado número atômico, que posteriormente constatou-se ser o número de prótons do núcleo. Quando os átomos foram arranjados de acordo com o aumento do número atômico, as inconsistências existentes na tabela periódica de Mendeleev desapareceram. E com isso chegamos ao critério final de organização, o número atômico. Então, ó, essa tabela que a gente conhece, mais ou menos, ainda não é essa daqui, a definitiva, mas essa já está bem próxima, né? Ela é baseada com essa relação dos números atômicos, que são propriedades intrínsecas da matéria, que acaba dizendo quantos elétrons tem, qual que é a sua camada de valência, que são assim, conceitos bem importantes para a gente entender a nossa tabela periódica, tá? A versão popular da tabela. Ó, em 1923, o americano Horace Groves de Maine publicou uma versão curta e semelhante à de Mendeleev, com 18 colunas. Essa já está... É praticamente a tabela periódica que eu vou apresentar para vocês aqui. Bem, sobre distribuição eletrônica. Por que é importante saber sobre distribuição eletrônica? Porque isso também ajuda a gente a encontrar os elementos que a gente está procurando na tabela periódica. Para vocês verem como que a tabela que a gente conhece hoje é tão assim, tão relacionada assim com essas propriedades intrínsecas da matéria, tá? Bem, aqui tem um exercíciozinho que é fazer a distribuição eletrônica dos elementos do carbono, do silício, do enxofre, do silício e do fósforo. Depois a gente tentar encontrar elas na tabela periódica. Vocês sabem fazer esse tipo de exercício? Não. Nunca nem vi a vida. Nunca nem viu? Bem, Não. ó, primeiro eu vou dar uma introduçãozinha ao que é a distribuição eletrônica. Ó, a distribuição eletrônica é a forma como os elementos químicos são ordenados de acordo com sua energia. É a partir dela que os números quânticos conseguem estimar a densidade de probabilidade de encontrar um elétron em um orbital. Então, ó, agora eu vou precisar meio que de um quadro, assim, sabe? Então, eu vou escrever para vocês ao mesmo tempo. Se vocês estiverem com papel, assim, com alguma coisa para vocês escreverem, seria bom, tá? E vocês podem fazer a atividade junto comigo. Olha, eu vou fazer o primeiro, daí vocês tentam fazer o pro enxofre, pro silício e pro fósforo, tá? Olha só, pessoal, como é que, como é que a gente resolve um exercíciozinho desses aqui, ó.
esse número principal aqui que aparece, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, eles correspondem às camadas eletrônicas, tá? Então, o que, que é um átomo? Assim, eu prefiro explicar pensando no modelo atômico de Bohr, porque fica mais visual, assim, sabe? Ó, digamos que a gente tem um átomo. Então, você vai ter as camadas, camada K, camada L, camada M, camada N. K, L, M e N. Ok? Só que, ó, prestem atenção. Aqui na camada K, ela só suporta 2 elétrons. Então, perto desse núcleo aqui, você só consegue colocar 2 elétrons. Já na camada L, ela já suporta 8 elétrons, que é a soma desses 2 elétrons do S2 com a soma dos 6 elétrons do P6. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essa camada L aqui, então, ela consegue suportar até 8 elétrons. Já a camada M, ela já suporta 10 mais 6, 16 mais 2, já suporta 18 elétrons. E por que eu não posso colocar tudo no mesmo orbital? Por causa que essa é a distribuição conforme a energia, e então como ela funciona por causa desses números quânticos, se você tentar colocar um elétron a mais num orbital onde já tem a quantidade máxima de elétrons, ele não vai aceitar, a matéria não vai se comportar do jeito que a gente conhece, entendeu? Então, por isso que a gente não consegue colocar mais elétrons em uma camada, quando ela não suporta. Então, para fazer esse primeiro aqui, ó, o carbono 6, vocês estão vendo que eu tenho 6 elétrons que eu preciso distribuir? Uhum. Beleza? Ah, e esse diagrama é de energia. Então, tudo que você fizer aqui tem relação com o nível energético que cada átomo vai representar, tá? Então, a gente representa, assim, pelo diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling é esse diagrama que vocês estão vendo aqui. Porque ele respeita essa ordem de grandeza, assim, tá? Então, se eu quero distribuir 6 elétrons a partir do diagrama de Linus-Pauling, o que eu preciso fazer? Um S2 é esse primeiro aqui, tá? Aí, quando acaba uma flechinha, você já pode vir aqui para cima e começar a outra flechinha. O que vem na próxima flechinha? Vem o 2S2. 2S2. Aqui eu já tenho 4 elétrons, certo? Quantos elétrons mais eu preciso para chegar nos 6 elétrons? Faltam mais 2. 4. Mais 2. É 6, né? Daí, você, após o 2S2, vem aqui o 2P6. Por que você não pode ir direto para o 3S2? Porque eu preciso só de mais 2 elétrons. Eu venho para cá, ó. Isso não acontece, tá bom? O que acontece é os elétrons permanecerem na camada 2, porque é uma camada de menor energia, beleza? Então, o que acontece é que vai ficar 2... Eita, aqui não tem. Deixa eu apagar. O que acontece é ficar, então, 2P2. Ó, 2 com mais 2 com mais 2, você já colocou os seus 6 elétrons aqui pela distribuição eletrônica. Vou dar um tempinho para vocês fazerem o resto. Não entendi. Você não entendeu principalmente qual a lógica. A lógica? A lógica é assim. É porque você não pode não respeitar essas setas, porque se você não respeitar as setas, o diagrama de energia não vai estar... você não vai estar colocando os elétrons nos lugares que eles realmente existem na vida real, entendeu? Porque eu tô sem aqui o diagramazinho, mas é que o diagrama ele ajuda um pouco, mas eu posso fazer ele aqui, ó. No caso, esses diagramas que ocorrem, ele é um diagrama de energia, tá? Aqui vai ser energia. O que são os orbitais? Orbitais são regiões no espaço onde os elétrons eles ficam agrupados, assim, onde eles ficam
ficam ali. Então, esse daqui é o orbital S. O orbital S é um orbital de menor energia. Então, quando a gente quer ficar no nosso estado fundamental, o estado fundamental a gente diz que é o estado de menor energia do átomo, né? O estado que a gente fica mais assim, confortável, digamos assim. Uhum. Bem, todas as coisas, assim, acho que, sei lá, todos os átomos, eles buscam ficar mais perto desse estado fundamental, porque eles se encontram no estado de menor energia, ou seja, é um estado que eles ficam mais confortáveis, assim como você está sentado no seu, ou deitado na sua cama, ou em pé, você se sente mais confortável quando você está deitado na sua cama, certo? Porque é um estado que você precisa de menos energia, tá bom? Uhum. Então, aqui nesse orbital S, ele só cabe 2 elétrons, tá? E por que que ele entra um elétron para cima e outro para baixo? Por causa da repulsão desses elétrons. Esses elétrons, eles ainda sofrem a lei de atração eletrostática, então eles vão se repelir o máximo possível para eles ficarem um pouco distantes, assim, um dos outros. Então vai ficar um virado para cima e outro virado para baixo. Aí, o orbital 2s, ele já fica mais aqui em cima, tá? Que aqui ele vai estar numa camada um pouco mais afastada do núcleo, já vai ter um pouco de maior energia. Então, o 1s vai estar num estado aqui de menor energia, e o 2s num estado de um pouco maior energia. Mas os elétrons vão entrar, porque eu tenho elétrons aqui no carbono, tá? Então, daí entra mais 2 elétrons. Então, eu preciso ir para o P. Como que funciona o orbital P? O orbital P, você está vendo que ele cabe aqui 6 elétrons. Uhum. Certo? Para ele caber 6 elétrons, eu preciso desses 3 quadradinhos, porque cada quadradinho ele representa um orbital, sabe? E cada quadradinho ele suporta até 2 elétrons. Então, para eu colocar 3 elétrons, esse orbital P, ele precisa ter 3 quadradinhos, assim, que representam os orbitais. Então, como é o caso do carbono aqui, como é que eu vou colocar os elétrons dele? Vou colocar aqui e aqui, que é onde ele fica mais confortável, assim, como se ele estivesse mais tranquilo. Isso daqui que eu fiz, tanto quanto isso daqui, são exatamente a mesma coisa, entendeu? Só são formas de você representar ele diferente. Mas aqui você também colocou 6 elétrons, aqui embaixo você também colocou 6 elétrons. Então, ambas as formas de você representar estão certas. Só que é mais usual a gente representar dessa forma aqui, porque fica mais simples para a gente visualizar mesmo. Beleza? Professora, Uhum. acabei. Deu certo aí, só ver se o pelo Tá. meio que, meio que ele conseguiu um direcionamento e daí a gente parte para resolver. Fez sentido agora, Pedro? De verdade? 5, Não. 11, 12, 13, 14, 15. Mas a química às vezes não faz sentido, cara. Você só precisa saber que ela existe. Então, eu não queria te cortar, mas é que assim, eu não entendi para que serve esse diagrama e como que faz isso. Esse diagrama ele foi feito assim com dados experimentais, sabe? De muito tempo que a gente foi construindo assim novos conhecimentos, principalmente sobre a quântica. Então esse diagrama assim ele remete bastante à química quântica, sabe? Sei E lá, é para o que que é que isso. então, mas é algo que nem as próprias pessoas que trabalham com ela sabem muito bem, assim, sabe? Ainda é uma área que está em bastante construção, assim, é a área mais nova, assim, que a gente está estudando da química. Então ainda a gente precisa de bastante avanço, sabe? Mas o básico, assim, foi meio que o que eu falei, já foi bem complexo, né? Os conceitos que eu falei aqui, eles realmente são muito complexos mesmo, para analisar. Enfim, mas seguindo essas flechas, você vai estar você vai estar colocando os elétrons no seu átomo de uma forma mais confortável, e que isso realmente existe é o que acontece na realidade, sabe? Uhum. Então é por isso que tem que respeitar essa ordem, tá bom? Você acha que você consegue fazer aqui
do enxofre? A gente pode fazer Eu vou ter junto. que ver vocês fazendo, que realmente eu não faço ideia do que isso Pode falar o meu, significa. senhor, pra ver se tá certo, antes que você fale, só pra ver se eu entendi mesmo. Pode. Tá, Vai falando aí que eu vou escrevendo. é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P4. SP4. Perfeito. É isso aí. Certo? Uhum. Aí aqui, então, né, como acabou entre Ah, SP4 e deu tá, tá. 16. Agora eu entendi. Porque eu tava pensando que esse diagrama, ele não podia ser alterado. Os números Ali, em ó. cima, né? É, Ah, ele Pode. é eu fiz alterado, pode. certinho aqui. O último pode ser alterado, né? Pra dar certo na numeração, né? É que eu não sei o que eu tô falando. Não tô conseguindo expressar o que eu quero falar, mas eu acho que é isso. Não, você tirou minha dúvida, automático. Eu pensei que não podia ser alterado. Ah, sim. Porque pra mim não fazia sentido. Se o Aham. último lá podia ser um número 6, tinha que ser o Aham. 6. Daí não ia fechar a conta, né? É, Pô, pessoal, é exatamente isso mesmo. Bem isso. Eu tô vendo que vocês entenderam, sim, Uhum. pelo que eu entendi. Daí aqui, ó, no silício ficou, acabou, até aqui vai ser igual, né? Com certeza. Até aqui dá 10 elétrons, né? Até o 2p6. Daí mais 2, então aqui ficou 3p2, né? Uhum. E aqui, então, 3p3. Só vai mudar o último mesmo, cada um. É, Certo, pessoal? certo. Então é isso aí. Não é um bicho assim tão difícil, né? É que olhando, né, esse monte de número, letra e coisa errada, aí assusta, mas se a gente conseguir entender, fica fácil. É, se conseguir fazer algum sentido, né? Aí vocês É. conseguem atribuir algum é que a minha significado. dúvida era exatamente essa, se os números do diagrama, se o diagrama ele era uma coisa que podia ser mutável ou não. Eu não estava É, conseguindo expressar isso, se ele fazer uma lógica. Eu me lembro disso e eu me lembro que eu não tinha entendido isso, porque o professor era péssimo quando ele explicou isso, há uns anos atrás. Então eu só copiava e fazia. não, mas é que isso daqui tem que ir lá no fundo da química quântica para entender tudo certinho, sabe? Então, a gente fica até um pouco de receio, assim, de passar isso para o ensino médio, sabe? Mas essa tipo de distribuição, assim, é bastante cobrado nas provas, assim. Então, meio que a gente é praticamente obrigado a passar, assim, sabe? Então, acho que qualquer provinha que vocês fizerem, vocês têm que ter uma ideia, assim, de como que é essa distribuição eletrônica, o que significa os orbitais, enfim. Lembra que eu falei sobre o estado fundamental? O estado fundamental é aquele estado do átomo onde ele se encontra com a menor energia, que ele se encontra com todos os elétrons, assim, na sua camada de forma estável. Mas isso nem sempre, nem a maior parte do tempo, assim, a gente não está sempre no nosso estado fundamental, né? A gente também faz outras coisas e tudo. E com os átomos também não é diferente. Você tem a formação de cátions e também de ânions. O que são a formação de cátions e ânions? A formação de cátion é quando você tem algum tipo de reação, alguma coisa no átomo que faz ele ficar com uma densidade eletrônica positiva. Já os ânions é quando ocorre alguma coisa com aquele átomo que faz ele ficar com uma densidade eletrônica negativa, tá bom? E o fato dele alterar entre esses estados de polaridade positivos e negativos acaba alterando o seu raio atômico, tá bom? Então, olha aqui o que acontece. Por exemplo, o lítio no seu estado fundamental, ele tem um raio atômico de 1,34 angstrom, que é uma ordem de grandeza de 10 a menos 9, assim, sabe? Já o lítio positivo, que é, no caso, quando é positivo é cátion, tá? Lembra que pelo esse T, que ó, olha só como é que ele é.
positivo, tá? Usava muito isso para lembrar nas provas. Conseguiram ver que tem um positivo aqui no T? Então quer dizer que os cátions vão ser sempre positivos, tá? E os ânions serão sempre íons negativos. O que acontece quando tem um cátion positivo? Você tem uma diminuição desse raio atômico. Então, ele se contrai um pouquinho. Por que ele se contrai? Deixa eu tentar explicar aqui de uma forma mais didática. Ó, você tem um átomo, aí você tem as camadas K e L. No caso do íon positivo, você tem uma perda de elétrons. Digamos que você tinha aqui 3 elétrons, um desses elétrons aqui foi embora. Tá? Isso, como então esse elétron foi embora, como ele é positivo, o que acontece? Esse núcleo aqui, ele vai ter mais força para atrair esses outros elétrons que estão para cá. Porque ele tem a mesma força dele, esse daqui, o átomo, ele continua com a mesma força dele que ele tem inicialmente, e ele tem menos elétrons para ele atrair. Por isso que ele faz o raio atômico, ó, diminuir, ficar mais próximo do núcleo, certo? Enquanto tem quando a gente coloca um outro elétron, o que acontece é exatamente o oposto. Porque você tem aqui 2 elétrons, e digamos que você tinha 3 elétrons. Esse núcleo ele puxa com determinada força. Mas aí ele precisaria puxar mais um elétron que veio de uma carga negativa. É estranho isso, né? Porque a carga positiva significa que ele perdeu um elétron, né? E a carga negativa significa que ele ganhou um elétron. Então é meio que ao contrário, assim. Mas isso acontece porque os elétrons, na física, eles são sempre negativos. Então, quando você tem mais um elétron, quer dizer que você adicionou mais uma carga negativa ali naquele meio. Tá? Então, isso faz com que esse raio atômico aumente, certo? Passei muito rápido isso ou fez sentido? Bom, eu não entendo muito, então. Bem, então é isso que acontece, tá? Só um minutinho. Fala alguma coisa para eu testar aqui no microfone? Então, tá dando retorno de alguma coisa. Não tô conseguindo te entender direito. Não, acho que não. É porque aqui do meu lado tem um lava-carros. Nossa, e faz muito barulho. Sério. É tipo um barulho assim constante, assim, sabe? De lavagem dos carros mesmo. De vapor. Pois é, tá dando um retorno pra mim. É tipo um barulho de vape mesmo. Então, se começar a ficar muito ruim, daí vocês me avisem, tá? Enquanto eu estiver falando e estiver de boa, daí tá bom. Então, entenderam, pessoal? Então, quando a gente tem cátions, a gente tem uma redução desse raio atômico. Quando a gente tem ânions, a gente vai ter um aumento desse raio iônico. Bem, como que a gente pode representar isso aqui nesse exercício? O estado fundamental, cátions e ânions. Desenhar um modelo da variação do raio atômico para os seguintes íons, do íon sódio e do Rb+. Como que seria o sódio no seu estado fundamental? Digamos que ele seria uma bola assim. Beleza? Mas como ele é um cátion, quer dizer que ele está perdendo elétrons. Então, depois do momento que ele tem menos um elétron, isso aqui é um elétron, tá? Ele vai apresentar uma massa um pouco menor, um raio menor, né? E vai ser a mesma coisa para o rubídio. Agora, cloro. O cloro, ele já é bem pequeno, assim,
pela própria natureza dele, tá bom, gente? Digamos que ele fosse desse tamanho aqui. Depois do momento que ele ganhar esse um elétron, ele vai, então, ter um raio iônico um pouco maior. Tá? Eu me Então, perguntei por que era menos 15. Agora eu entendi que é um elétron. aqui ele está ganhando, ele está perdendo mais um elétron. Então, é tipo um sinal de menos um elétron, né? Então, fica menorzinho. É que ele ganha um elétron, então ele fica... É que eu vi ali, eu pensei, nossa, menos 15, da onde tá saindo isso menos 15? O que eu perdi? Agora que eu entendi. Mas beleza? E quando eu pedi, assim, para desenhar um modelo representativo, é mais ou menos isso. Vocês conseguirem escrever o que vocês estão pensando, tá? A gente vai acabar esses exercíciozinhos, mas não se preocupem, assim, de ficar muito difícil de entender todos eles agora, sabe? Eu ainda vou preparar pode ser uma listinha de exercícios, ou alguma coisa para vocês apresentarem, assim, que daí com o tempo que vocês forem internalizando vai ficar mais sossegado cada conceito que vocês vão aprendendo, tá? Bem, por que a gente fez essa distribuição eletrônica? Para saber como é que isso funciona na tabela periódica, tá? O que são as colunas verticais na tabela periódica? São as chamadas famílias. Elas estão divididas entre A e B, sendo 8 de cada, ou então grupos, que são numerados de 1 até 18. Isso daqui vai do livro didático também, vai da questão que eles estiverem pedindo, mas eu acabei aprendendo exatamente a transição dessas duas nomenclaturas aqui, e dessas duas formas de representar. Então, eu acabei aprendendo as duas, sabe? Que a gente pode, então, ter as famílias divididas entre família 1, família 2, família 3, família 4, família 5, até a família 18. Ou então, a gente representa com é um átomo que está na família 1A. Ou então, é um átomo que está na família 2A. Um átomo que está na família 3A, então ela vai ser a mesma coisa que a família 13. Um átomo que está na família 4A vai ser a mesma coisa do átomo que está na família 14. A do 5A vai ser que está na família 15. E aqui, como são aqui os metais de transição, todos esses daqui eles têm uma camada T. Como são os metais de transição, então ele vai estar na família 3, 4, B, 5, B. E assim, eles são muito parecidos um com o outro, né? Por exemplo, 13 é a família 3A, 14 é 4A. O 5 aqui é da família 5B. Então, qualquer uma das formas que vocês utilizarem, assim, vocês acertando a família, eu estou feliz, tá bom? E o que são as colunas horizontais? Eles são chamados os períodos. Ao todo, na tabela periódica, são 7 períodos principais, tá? E cada um também representa a quantidade de camadas que tem. No caso aqui, como o hidrogênio só tem a camada K, o 2 tem a camada K e a camada L. E vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente fazer um exercíciozinho aqui, ó, da relação com a tabela periódica. Essas camadas, elas determinam o período. Os números, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, ó, aqui cada uma dessas camadas aqui representa um período, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. É interessante que a gente vai fazer distribuição eletrônica, vocês que têm aí a do carbono, vejam em qual camada de valência que terminou, né? Foi 2s2 e acabou em 2p2, certo? Lembra que vocês pegaram do carbono? Então, o carbono, ele está exatamente aqui, ó, na família 4A. E olha como é que acontece. Também acaba em 2p2. Por que ele está exatamente aqui? Entendi. Entendeu? Cara, a periodicidade é incrível da tabela periódica. Porque ele vai até a camada L,
e a camada hélio está representada aqui no segundo período, beleza? E ele tem 2 elétrons na sua camada de valência, porque ele acabou em 2p2. Só uma pergunta, por que tem um outro, um S2 ali no outro lado? Porque é que assim, aqui é um S1, que é o hidrogênio, e aqui é um Tá. S2, que é o hélio. E o Não consegui hélio enxergar. é porque a imagem é um pouquinho assim mesmo, mas deixa eu colocar um pouquinho maior para vocês. É porque acaba ficando menor também, né? Tem alguma Aqui, coisa ó. a ver com a família que ele está inserido? Não. Ou só porque ele está lá? Não entendi por que tem ele separado. Tem tudo a ver. Porque, ó, ele está na camada 1, né? Porque o hélio ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Porque ele é um S2, ele só tem 2 elétrons, assim, né? O número atômico dele é 2. Então, isso faz automaticamente que ele acabe ficando aqui. Na outra Se bem que é ponta. só ele que é o S2, né? É meio que uma exceçãozinha, assim, cara. Falando bem a verdade. Mas ele tá na camada certa, né? Que é a camada 1. Só que por que então... É porque o subnível mais energético, ele também determina a família, sabe? Ah, tá. Ó, no caso, o que a gente tem aqui nessa família aqui que tem esse 2 esse 2? Essa daqui é a família dos gases nobres, tá? Sim, eu tava pensando nisso agora, que me veio a tabela na mente. O que significa dele estar na família dos gases nobres? Isso significa que eles têm 8 elétrons na sua camada de valência. Uhum. Mas não nesse caso, que é o do hélio, porque o hélio ele só tem 2 elétrons na camada de valência. Mas o que faz eles serem mais nobres, assim, em relação aos outros? Você já ouviu falar da regra do octeto, né? Que um átomo, ele está no seu estado ideal, assim, fazendo as ligações químicas quando ele completa o octeto, quando ele tem 8 elétrons na sua camada de valência, certo? Uhum. Que ele vai estar totalmente preenchido. Mas no caso do hidrogênio e do hélio, como eles não têm essa quantidade de orbitais assim disponíveis, tanto o hidrogênio quanto o hélio ele só tem um orbital, que é o orbital s. Então, por que ele está aqui junto com os gases nobres, com os que estão com que eles fazem parte dessa regra do octeto, né? É porque eles estão com a valência inteiramente completa. Eles não têm elétrons livres em seus orbitais. Isso acontece com o hélio, especificamente, porque ele só tem um orbital. E esse um orbital, ele só comporta 2 elétrons. Então, ele vai ter a sua camada de valência totalmente preenchida, assim como os demais gases nobres. Por isso que ele aparece em cima dos gases nobres. Aham. Ele Agora fez também é um mais gás, né? sentido. Também é um gás, né? Quando você... O hélio é aquele gás que deixa a voz fina, sabe? É, sei. Não, agora fez mais sentido pra mim. Eu não tava entendendo porque ele tava lá no outro lado, não. Em tese, faria mais sentido se ele ficasse ali do ladinho, mas daí não faria também. Porque ele não é um pertencente àquela família. Mas é uma dúvida bem interessante mesmo. E é legal discutir sobre ela, é uma dúvida bacana. Bem, e o subnível mais energético ele vai determinar a família, ou seja, S1, S2, D2, D3 e o P. Só que no P, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que lembrar sempre que quando acabar no P, vocês também acabam somando mais 2. Por que soma mais 2? Para compensar essas duas primeiras famílias aqui, ó. Dá 1A e dá 2A. Então, quando acaba em 2P2, significa que ele vai estar na família 4. Quando acabar em 2P3, se soma mais 2, significa que vai estar na família 5. Quando tiver em 2P4, você compensa com os mais 2 aqui das duas primeiras e vai estar na família 6. Beleza? Aham. Você fez... Tá fazendo alguma lógicazinha assim, né? Sim. E pra gente, então, aqui,
realizar esse exercíciozinho. Vocês podem ir tentando fazer. Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a distribuição eletrônica de todos esses elementos aqui, tá? Do estôncio, do fósforo, do SR, do alumínio, do enxofre e do potássio. Daí a gente tem que tentar, basicamente, vendo a sua camada de valência e respeitando essa regrinha aqui. Ó. No caso, acabando com o número 4, quer dizer que ele vai estar aqui nesse período 4. Se ele acabar em S1, quer dizer que ele vai acabar aqui na família 1A. Aí, se ele terminar em 4 e P, então ele vai acabar aqui do outro lado, assim, tá? Então, ele vai ser, por exemplo, acabou em 2P1. Ó, o 2 ele vai estar aqui nesse período, no período 2. E como é P1, você soma mais 2, então você vai encontrar ele aqui na família 3, tá? Esse soma mais 2, no caso, é onde? Esse eu fiquei com dúvida. Uhum. Não, tá certo. Acho que você ficou com dúvida porque eu não sei se eu expliquei isso. Esse soma mais 2, você vai somar aqui, ó, por exemplo, ó, no enxofre. No caso, ali no quatrinho, você põe mais 2 ali. E ele vira 6. Isso aí. Ah, tá. Então ele vai estar, ó, no período 3 e na família 6. Ah, fez sentido pra mim. Ó, e daí a gente vem aqui, ó, no período 3 e família 6. Ele vai estar exatamente aqui, onde eu tô clicando, tá vendo? Uhum. Bem, vou deixar um tempinho para vocês irem fazendo, assim. Primeiro tem que fazer a distribuição eletrônica desses elementos, tá? É aquilo que a gente fez no outro exercício? Isso, a primeira etapa é fazer isso. Fazer a distribuição eletrônica que vocês fizeram no outro exercício. E depois analisar em qual período e qual família que vai, assim, os elementos. E tentar colocar ele na tabela. Vou dar um tempinho para vocês irem fazendo, porque isso daqui demora um pouquinho mais, né? Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada de vocês também. Muita gente fazer chamada, professor Crap, para não se perder nos alunos. Nossa, não. Muito complicado, né? Não, vou deixar aqui aberto para vocês, né? Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone e falar assim, tá? Tá. Porque por hoje era mais isso mesmo que eu tinha preparado pra gente exercitar. E espero que seja fazendo sentido, né? Pelo que eu tô vendo, vocês estão pegando rápido. Vocês precisam ver como é que é para as outras pessoas responderem esse Quero tipo. ver depois que eu dormir essa noite e acordar de novo, professor, se eu vou lembrar de alguma coisa disso. Você vai lembrar, né? Porque é meio que um trabalho que precisa exercitar, né? Então, agora eu tô entendendo, mas quero ver amanhã se eu vou lembrar disso. Não, pode ser que se a gente retomar na segunda-feira ainda lembra, né? É que fazendo junto fica melhor, né? Fica bem mais. Tipo, além de você se perder, alguém já pega e já fala, não, mas tem que ir por esse caminho, assim, então já ajuda bastante. Bem, podem ir fazendo, vou dar a chamadinha aqui. Qualquer coisa podem me chamar, tá bom? Tá bom. E se sair a tela também, daí vocês me falam. Deixa eu deixar maior aqui para vocês. Porque acabando esse trabalhinho aqui, vocês já estão liberados, tá? Para vocês seguirem aí as suas rotinas, cuidarem dos seus familiares, que eu sei que... Caçar criança no quintal, perdida. Esse tipo de coisa aí, aproveitar também com eles. Em casa, né? Meio que o que a gente consegue fazer no momento. Professor, essa aqui de 50, que esse primeiro SN que tem os 50, tem que ir fazendo os numerozinhos lá até dar os 50? Poxa, tem. Mas se você entendeu também a lógica, se tiver com muita preguiça, pode começar pelo SR ali, assim, sabe? Uhum. É porque você fazendo um que tem um... Tipo, eu lembro que eu coloquei essa questão dessa forma, porque você fazendo o primeiro, que era
era muito grande, assim, o número atômico, daí você já conseguia fazer os outros com mais agilidade, assim, sabe? Então, quando eu preparei para turma. Mas como tá só a gente aqui, pode fazer o menorzinho, sim. Hoje tudo bem. Aí qualquer coisa, então, a gente deixa então para segunda-feira para você relembrar. A gente começa já relembrando como é que faz a Aham. distribuição eletrônica até os 50. E... Mas pode pular, sim, não tem problema não. Professor, agora eu me confundi. Esse aqui que tá, não é o mesmo que tava, que essa tabelinha que tá do lado, não é a mesma que tava no outro exercício, né? É mesmo, sim. Mas cadê o númerozinho de cima? Ah, isso não tem mesmo, verdade. Nossa, que bom que você reparou. Eu tô até no Google. Não, mas eu desenho aqui rapidinho, não tem problema não. Ó, todos esses S aqui são 2, tá? Uhum. Aí, todos esses P aqui são 6. Todos esses pra baixo, né? Isso. Tá. Todos esses 3D aqui são 10. No F é 14. Tá, o Tá? primeiro é. Ah, assim, eu não enxergo aqui, ó. Tá, 2, 6, 10, 14. Isso. 2, 6, 10, 14. Tá? Nossa, como minha letra fica... Uhum. Ele pega todas as imperfeições da minha letra, sabia? Assim, eu acho que é realmente assim que eu escrevo, mas quando tá no papel, a gente consegue arrumar assim, mas quando tá no Quando computador, tem ele... professor que posta a lição, que daí a gente responde no próprio coisa, né? No caso, nossa, minha letra também fica toda horrível. Eu tinha vergonha antes de mandar as lições. Ah, mas entre Nossa, responder no negócio, copiar tudo no caderno e fazer, eu prefiro responder no próprio negócio. Mas a letra ficou horrível. nossa, mas fica muito feio mesmo, né? Uhum. Quase pior que letra de médico. Esses dias eu fui numa consulta médica, assim, ele já tava com um computadorzinho ali, daí, nossa, muito melhor. Antigamente, né, a gente era atendido, não tinha computador, né, era sempre eles escrevendo a receita, assim, na mão, e eram umas letras, assim, que a gente ficava um tempão Tinha que ali, decifrar o tentando. remédio. Nossa, pra você entender qual que era o remédio, era difícil. Dois, quatro, seis. Então, se eu bem entendi esse de 50, ele termina num 5P4, é isso? Somando mais dois lá?
Não sei, não fiz. Tô fazendo aqui. Ao de Já. 50 eu pulei, eu fui direto pro de 31. É, que daí fazendo de 50 já meio que os outros já estão tudo. É que eu queria entender a lógica dele, se eu tô fazendo certo. Daí esse maior ele é mais difícil, então fica mais fácil para entender os outros. Legal. É bom que é assim mesmo. Aqui. Dois, quatro, seis, oito. É isso aqui, né? Só um minutinho, Pedro. Já termino aqui e já te falo. Quatro, 10, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 10, 22, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37. Pedro, terminei aqui. Quer dizer, eu acho que terminei. Com qual que terminou o seu? O meu tinha terminado numa distribuição, acho que era 5P2, né? Aí você tinha falado de somar mais 2 lá, é um 5P4, isso? Não, é 5P2. Não é não? Eu acabei em 5P2 aqui e deu Sim, certo. isso que eu tô perguntando, se tinha que somar lá em cima mais 2. Não, Ou tem não era para que. fazer isso. Então era 5P2 mesmo. É isso que eu tava Ah, perguntando. é 5P2 mesmo. 5P2. 5P2. Daí, isso significa, como acabou em P2, significa que então que ele vai estar na família. Agora, é a hora de somar o mais 2. Mas não que você precise escrever o mais 2, você só pode, assim, pensar na sua cabeça, assim, para que faça sentido, sabe? Aham, Então, ele acabou em P2, sim, certo? E você quer descobrir a família dele, né? sim. Para Professor, você explica descobrir. de novo essa parte que eu não entendi direito. Na hora de achar ele ali, me explica que eu tava ouvindo, mas não tava entendendo muito bem. Claro, claro. Eu acho que o Pedro vai ser bom também, né, Pedro? Acho que meio que Sim. precisa para os dois, assim, né? Ó, lembra que eu comentei que essas duas primeiras famílias, a família um e a família 2, elas terminam em S, Uhum. beleza? Aqui são os metais de transição. Geralmente, eles sempre terminam em D, tá? Então, ó, D1, D2, D3, D4, D5. O que acontece aqui no P? Aqui no P, você tem que compensar esses dois elétrons da camada de valência aqui, que tem na família 1 e na família 2. Por isso que você tem que somar mais 2 para descobrir a família deles. Então, por exemplo, quando terminar em P1, você vai somar assim na sua cabeça mesmo. Você não vai escrever que soma mais 2, tá? Você só vai pensar, como acabou em P e acabou em 1, e a família 1 ficou lá para trás, eu preciso vir para uma família que fique aqui junto com eles, né? Que fique aqui para frente. Então você compensa esses dois aqui que ficaram lá para trás, e você então vai estar na família 3, ao invés de a família 1, já que acabou em P1, né? E você pode Uhum. pensar, terminou em P1, então deve ser na família 1. Não. Se acabou em P1, você tem que compensar os elétrons da família 1 e da família 2 e colocar na família 3. Por isso que ele vai estar aqui desse lado aqui da tabela periódica.
Fez sentido. Era isso mesmo que eu tava pensando. Eu só somei porque eu não sou uma pessoa ótima para pensar com isso, com contas. É porque, pô, não sei, essa foi a melhor forma que eu encontrei para realizar esse exercício, sabe? E ontem tinha uns exercícios de divisão. Eu fiz num Paint, porque eu não lembrava de fazer isso na cabeça. E é coisa básica, mas realmente não é a minha habilidade. Nossa, ainda mais no computador, né? A gente vai meio que perdendo essas habilidades. Ou é isso a Com o tempo. calculadora. A calculadora também acaba atrapalhando, né, a gente? Só que ele botou exatamente para você botar o resto da divisão, não o resultado, né? Então tinha que fazer a conta. Isso que me deixou com mais raiva. Mas beleza, pessoal. Querem conferir as respostas? Sim, vamos fazer junto, professor, que fica mais fácil pra raciocinar. Eu tô fazendo, mas tô meio. Tudo bem. Não precisa ficar preocupado, não. A gente estamos aqui para aprender mesmo, né? Olha, o Stones, ele acabou em... fala de volta, acabou em 5P2, né? Isso. Aí com mais Porque, 2 lá era 5P4. não, mas você não coloca o P4 aqui não, tá? Tá. Continua É só onde ele 5P2. terminou. Uhum. Só onde terminou. O P, onde é que ele terminou para vocês? Eu não fiz. Eu tava pensando nesse ainda. Eu também não fiz, eu fiz o do FR. A gente fez atrás, lembra? Ah, Ah, vocês não foi. anotaram, né? Hum. Ó, Eu fiz Ah, acabei. o P? O 3, P que aqui, ela 3 3P3. P3. Tô vendo. Tem que anotar tudo. É Não, eu 3P3, tô né? anotando. Mas eu não Não, tô, reconheci. Eu não vi que Eu era o não mesmo. reconheci a minha letra agora. Tava uma coisa. eu Ah, é sei, um 3. tô brincando, pessoal. Não precisa se preocupar, não. Nem tinha como saber. Bem, os outros aqui a gente vai fazer mais tarde, tá? Não, é Agora que eu vamos. não tinha reconhecido a minha própria letra. Se era um P5 ou alguma outra coisa. Olha, esses dois eles terminam em P, certo? Então vamos lá, vamos fazer juntinho. O Stones aqui, ó, que ele termina em 5P2. Como ele termina em 5, quer dizer que ele vai estar no período 5, tá? Ó, Stones aqui no período 5, certo? Isso aqui me lembra a Batalha Naval, sabia? Nossa. Beleza? Ó, como ele acabou em P, ele vai estar para cá. Vai estar aqui, ó, na família 3, ou na 4, ou na 5, ou 3, né? Dependendo das formas que vocês acharem mais prático. Vocês acham mais prático falar 1A, 2A, 3A, 4A ou 13, 14, 15, 16, 17? Acho que Ah, não. pelo número mesmo. Pelo número sem a letra, ou o número com a letra. Sem a letra. Beleza. Ó, como então ele acabou em P2, você vai ter que compensar o que tem aqui, né, nos dois. E então, com P2, ele vai estar na família 14, beleza? Ó, 5 Por e que 14, 14. professor? Porque é aquele que eu comentei de somar mais dois, só que daí ficaria 4A, né? Ficaria mais fácil com Ah, 4A. tá. Entendi. Entendeu? Você tem esses dois elétrons aqui na sua camada de valência, e então, ó, como é que seria se fosse P1? Ela estaria na primeira parte, né? Então, estaria aqui no 13. Como tem dois, vai estar na segunda parte, que é o segundo, da segunda família dos P's, né? Ó, todo esse lado aqui, ela vai terminar com P, tá bom? Certo? Uhum. Então, como é P2, ela vai estar no segundo período, ou seja, na segunda coluna aqui, possível, beleza? Então, aqui vai estar o SN. Por quê? Porque ele acabou no período no 5,
Então, ele vai estar aqui no período 5. E o subnível mais energético acaba em P2. Então, ele vai estar na segunda coluna aqui da parte dos que terminam em P. Agora fez um pouco de mais sentido? Olha, vamos conferir aqui onde é que está o estrôncio. Ele acaba em 5P2. Olha ele aqui. Ó, o 5P2. E foi onde a gente encontrou ele mesmo, né? Uhum. SN5P2. Só que vocês não tinham uma tabelinha assim, né? Para vocês escreverem. Seria bom se vocês tivessem, né? Já dá para vocês verem certinho onde é que ele para, assim. Vamos pro 3P3. O que significa esse 3 aqui? Significa o período, né? Então, ele vai estar no terceiro período. Aqui. Aí, o que significa esse 3 aqui, que terminou a distribuição eletrônica dele? Significa que ele vai estar na terceira família, onde está os átomos que terminam com P. Então, ó, primeiro, segundo e terceiro. Então, ele vai estar aqui no 15. Vocês estão conseguindo observar? Uhum. Então, aqui vai estar o fósforo. E o fósforo ele é representado pela letra P, tá bom? Olha, vamos conferir ali atrás se acaba em 3P3, ó, onde é que acaba aqui o fósforo. Então, ele vai estar aqui. Deixa eu sublinhar também. Certo, meus queridos? Uhum. Pior que isso aqui é só treinando mesmo, assim. Mas só de vocês terem já realizado aqui comigo a tarefa já Agora que eu entendi, eu tô fazendo isso aqui com mais velocidade, entendendo a lógica. Isso era uma coisa que eu nunca tinha entendido na minha vida. só fazia, né? Mas as coisas, principalmente Nunca na química, fiz, cara. Na não fazia. química, tudo tem lógica. Sabe como é que dá mais raiva, assim, de alguns alunos? Porque eles tem uns alunos que são muito espertos, cara. Olha só o que eles fazem. Eles sabem que a tabela periódica inteira, ela, ela tá, ela tá baseada no número atômico, né? Como eu apresentei ali para a história, né, de você, na introduçãozinha, certo? Então, o que acontece? Você pega ali o fósforo, por exemplo, que é ou vamos pegar o alumínio ali, que a gente não fez ainda, né? Que é o 13. Pois eu fiz. Qual? O enxofre? O alumínio? O alumínio. É Ó, esse? vou fazer de uma outra forma, assim, ó. Mas você sabe que isso daqui está em número atômico, né? A ordem, a periodicidade da tabela periódica, ela é toda baseada no número atômico. Uhum. E esse 13 aqui é o número atômico, certo? Sim. Então, eu sabendo que aqui vai ser um. Aqui então vai ser o 2, porque é o número atômico do hélio. Aqui vai ser o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, e o 11 e o 12. Então o 13 vai estar aqui. Eita. Nossa. Olha onde é que vai estar o número atômico 13. Ele vai estar exatamente aqui, ó, que é o do alumínio. Aí fala para mim como é que terminou a sua distribuição eletrônica do alumínio. 3P1, não era? Aham, isso aí. E terminei Então, ó, agora o do enxofre, né? Esse S. é, Também. 3P6. daí é 3P6. Então ele vai estar 3P6.
Mas então, viu que o alumínio ele vai estar exatamente aqui, né? Porque é o Aham. 3, então, ó, o terceiro período. Não é 3P4 do S? Eu tô achando que é 3P4. O meu deu 3P4. Faz a soma aí, porque eu tô tentando. Se fosse É, 3P6, ele seria H9, né? Ah, sim, eu fiz errado aqui. Somei o 2 a mais. Ah, aí. Então daí o S vai estar aqui, então, certo? 16. Esse é um S. Mas então, vira o alumínio aqui, ó, como ele vai ser, então, o primeiro dos P. Então, ele vai estar aqui na 13, né? Então, tá aqui o alumínio certinho, 13. Nossa, eu li 18 ali, por isso que eu somei mais 2. Aham. É que às vezes eu também vou enchendo de rabisco aqui no slide, né? Daí pode Não, foi confundir bobeira também. minha aqui. Ah, beleza. Isso, acabaram o potássio? Fazendo rapidinho. É 3D1, alguma coisa assim? Não, não, é S1. Ah? Acaba em S1. No S1? 3? S1, é 4S1 que tem que acabar. O do K? O do K. S2, 2, S2, 2P6, 3, S2, 3P, 3P, 6, 2, 4, 2, 4, 10. E o senhor, não sei, meu, tá dando 3, tá acabando 3D. Uhum. Ó, É 19 ali, não é? é um 19. É um 19. Mas no ó, um S2, 2S2, 3, 2P6, 3S2, 3S2. 3S2, 4P6, hã? 4P6? Ah, é. 3P6. Desculpa, falei errado. 3P6. É 3P6. É, E 3D1, não é? não, acho que. Deixa eu deixar maior aqui, ó. 2, 4, 10, 11, 12, 18. 2. É, o meu acabou com 3D1, não sei. Então. Ó, é que depois do 3P6, veja no diagrama aqui, tá? Tem que seguir a flechinha Uhum. até o final, tá bom? Não pode pular o 3, 4S aqui. Então, ó, depois do 3P6, Não é o 3D10? não, não, ó, ele tá indo aqui não? para baixo. Não, Ah, eu tava Ah, seguindo pro lado também. também. Eu tava indo pro 3D10. não, sempre tem que seguir essa flechinha aqui, tá? Do diagrama de Linus Pauling. Tem Então, que, peraí, tem que seguir na flechinha até o final, entendi. tá bom? Mas é assim que a gente aprende mesmo, né? É quebrando a Então cabeça. é 4S. Peraí. Até a parte do 3P6 tá certo. Sim, sim, Aí depois, então, é 4S1? isso, Tá. perfeito. Então, não, acabou em 4S1, certo? Uhum. Uhum. Então, o que significa esse daqui, ó? Esse daqui significa o período, certo? Que são as linhas, né? Uhum. Então, 1, 2, 3, 4. Ó, 4 aqui. Aí acabou em S1. O S são esses dois primeiros aqui, o 1 e o 2, né? Uhum. Como acabou em S1, ele vai estar aqui, ó, no primeiro. Uhum.
Beleza? Beleza. Tentei fazer um CAC. Com isso aí, vocês acabaram tudo? Aham. Sim. Ah, meus parabéns, pessoal. Vou falar para vocês que não é qualquer um que faz essas coisas aqui de primeiro, não, sabia? Geralmente o pessoal demora bem mais tempo mesmo, assim, sabe? Então Ou vocês anos, no meu realmente. caso. Porque eu nunca tinha Eu aprendido também. muita coisa. Eu comecei o ensino médio há 10 anos atrás, agora que eu tô terminando. Não é, Demorei uns 10 anos só pra aprender. Que a gravação me perdoe, mas meu antigo professor de Ah, é química no verdade ensino que isso médio tá sendo explicava com a gravado. bunda. Ah, mas é que às vezes não tem tanta paciência, né? E tem muitos conceitos quânticos também que tem muito professor ainda que assim não internalizou muito bem, sabe? Meio que vai passando porque é obrigatório. Mas são alguns conceitos assim que a gente tem dificuldade para discutir eles no ensino médio, principalmente É que é porque difícil dar aula é pra muito adolescente, complicado. né, professor? Eu não sei, eu já dei aula para Ah, crianças, sabe? E eu prefiro bem mais dar aula para adolescentes. Se eu falar não sei, para eu acho Química que os você. para adolescentes hoje. crianças? É, daí foi Eu acho que os ciências, né? adolescentes hoje em dia são melhorzinhos, mas antigamente, Eu quero pelo ver menos na você minha segurar época. uma turma de adolescentes falando de química. Não segura você. Aham. Pô, Nem não física, sei. pior ainda. Caraca, que agravaçãozinha pra gente conversar mais